É engraçado como a corda vai estourar sempre pro nosso lado, né? O lado do torcedor, o lado da torcida. É engraçado como a corda vai estourar sempre pro nosso lado, né? Mas independente, temos atualizações. Finalmente, o fim do Rogério Ceni. Finalmente, o fim dele está próximo no São Paulo. Ainda bem, só estamos esperando, né? Não queríamos ter que jogar a Libertadores a pré, né, uma pré-classificação, uma pré-Libertadores fora, né, o que é outro vexame, não chegar entre os oitavos, sendo que você tem uma das maiores folhas salariais do país, mas agora ficou muito difícil de se classificar, mas pelo menos o final dele está muito próximo, ele já está basicamente fora do São Paulo, ainda bem, o Rogério Ceni, o técnico, né, um dos técnicos, um dos piores técnicos da história do São Paulo, se não for o pior, e um cara que tá completamente louco, um cara que não sabe nada de como ser técnico de futebol, né? Nós temos várias ressalvas quanto à diretoria. Nós temos vários problemas com uma diretoria horrorosa, amadora, que parou no tempo, né? Uma diretoria que não faz as coisas necessárias para continuar com excelência no futebol. Nós temos realmente esses problemas, isso acontece com a nossa diretoria. Mas nesse caso específico, a diretoria não é tão culpada. É culpada com várias outras coisas, com contratações, com pedidos de empréstimos descabidos, com contratações erradas, né? Algumas contratações erradas. Mas nesse caso específico do que está acontecendo com o São Paulo hoje, a diretoria não é tão culpada assim e eu vou explicar para vocês. Ela tem culpa para mim em não demitir o Rogério Ceni antes, né? Se fosse uma diretoria melhor, mais empenhada com o futebol, já teria começado conversas com outro técnico lá para agosto, setembro no máximo, já teria um outro técnico na manga e já prepararia a demissão do Rogério Ceni, mas eles esperaram perder tudo para trocar o técnico. Concordo que é até difícil tirar o Rogério Ceni, um cara que tem um nome muito forte vinculado ao São Paulo. Concordo que até seja uma coisa difícil, né, tirar no meio do brasileiro e tal, antes do final, mas uma diretoria muito preocupada com o futebol já deveria ter identificado os sintomas de incompetência, de despreparo, sintoma louco, de não convicção nenhuma de futebol que esse técnico tem com o São Paulo. E aí nós temos agora o que ficou escancarada, a treta do Nicão, do Patrick com o Rogério, aquele problema no vestiário e as novas informações que nós temos, né, que o jornalista Jorge Nicola passou aí, muito interessante, foi que no vestiário, ele falou que ia substituir o Patrick deu uma resmungada. Aí ele não gostou e foi bater boca com o Patrick, começou o bate-boca com o Patrick e outros jogadores também entraram no bate-boca também. Foi uma discussão muito calorosa e também rolou uma conversa de que na preparação para o jogo ali, ele falou que o Cano não era um bom jogador, um jogador limitado, acho que foi alguma coisa nesse sentido, e aí o Cano fez 3 gols, coisa que nós sabemos que o Cano não é um jogador limitado, é um belíssimo centroavante, um centroavante que acho que um cara, além de ser muito matador, o que nos deixa, né, surpresos é a velocidade de um cara desse, né, porque nós estamos acostumados com centroavantes que fazem gol que não são tão rápidos. O Cano é basicamente um velocista de centroavante, né? O que acho que é uma das grandes características dele. E também, essa é uma informação que chega, né? Que a gente tem, que não dá para cravar 100%, mas dá para acreditar na fonte, né? Do Nicola. E só que é muito plausível, né? O Rogério não considerar o Germancano um excelente jogador. A gente sabe que ele gosta de jogadores igual Igor Gomes, Nestor, Léo Pelé, Rafinha de zagueiro, a gente sabe que ele gosta desse tipo de jogador, né? Que nós entendemos, nós São Paulinos, mais do que qualquer um, nós vemos, né? Nós entendemos que ele aparentemente prefere jogadores piores do que melhores porque ele não tem nenhum conhecimento de futebol como técnico, né? Ele não consegue enxergar nada, ele é realmente um dos piores técnicos da história de São Paulo, se não for o pior, infelizmente. E aí nós temos uma outra coisa, agora ficou escancarado os jogadores que ficou escancarado, mas era o que a gente já imaginava. E aí que eu coloco o problema.
inteiro nas costas do Rogério Ceni, porque nós vemos que tiveram bons jogadores sendo contratados e um boicote natural dele, um boicote real em relação a esses jogadores. Não é nenhum boicote, mas nós vimos que ele não faz o mesmo trabalho com alguns jogadores do que com outros. Nós vemos a insistência dele com alguns jogadores e não com alguns outros. O que nos deixa muito com a pulga atrás da orelha, porque nós estamos falando de jogadores contratados, jogadores que vieram ajudar, jogadores que vieram melhorar o time de São Paulo e alguns jogadores que já têm histórico positivo em outros clubes que aqui não tiveram nem a chance de jogar. Então isso já era muito visível, muito perceptível e agora está escancarado a falta de profissionalismo, a falta de tato, a falta de competência desse técnico que agora, ainda bem, está prestes a sair do São Paulo. Nós tivemos aqui a notícia que tem o Nicão com uma insatisfação, né? O Nicão que nós já imaginávamos isso. O Nicão, mesmo que tenha jogado pouco, eu acho que o Nicão ainda tem combustível para queimar no São Paulo. Teve essas lesões, mas eu acho, isso é opinião minha, não tinha nenhum trabalho muito bem desempenhado junto com o Rogério Ceni e agora nós fomos noticiados disso, né? O Rogério, quando o Pouque colocou o Nicão, colocou ele enfiado na ponta direita. Nós sabemos que o Nicão, eu falei aqui no canal várias vezes que o Nicão não era a ponta direita, Nicão era um meio atacante. Quando eu falei várias vezes isso aqui, na época que ele estava sendo escalado, eu falei, o Nicão não é ponta direita, ele não é o atacante pela direita. O Nicão, ele é um meia atacante que quando ele vai começando a gostar da partida, quando ele vai jogando no contra-ataque, quando ele vai ganhando espaço, quando ele vai ganhando confiança, o Nicão, ele é um meia que vai caindo para a direita para fazer o facão pro meio para ele pegar com a esquerda, seja para cruzar ou seja para chutar. Então, o trabalho não estava bem feito com o Nicão. O Nicão é um dos que não sentia a vontade de trabalhar com o Ceni. Outro, Miranda, nós já sabíamos, né? Gente, aparentemente o elenco rachou total e ainda bem, né? Nós vimos que os jogadores foram contratados, por isso que eu tô falando da diretoria. A diretoria meramente contratou. Tem lá milhares de problemas, amadorismo tem, nós sabemos que tem, mas a diretoria contratou. Daria para ter feito coisa melhor em campo. E acho que é pela primeira vez na história do futebol que uma torcida gosta de um motim, de uma ação dos jogadores contra o treinador. Nós sabemos o quão isso é delicado, o quão isso é perigoso, o quão isso é ruim, mas um técnico louco desse, um técnico péssimo, horroroso, acho que é pela primeira vez na história que a torcida está gostando de um levante, de um movimento dos jogadores contra um técnico que claramente não pode mais ficar. Um técnico com ideias absurdas, estapafúrdias. Então vamos seguir aqui. Miranda, já sabíamos, né? Não entendemos essa escamada do Rogério com o Miranda. Miranda falou, eu tive um erro só. Miranda, mesmo velho, fez boas partidas pelo São Paulo. Se o trabalho fosse bem desempenhado em relação ao Miranda, daria para colocar o Miranda centralizado num esquema de 3 zagueiros. Nós sabemos que daria. Sem o volante ali, né? Com o Luan ou o Gabriel Neves, ou mesmo o Maia, só que com outro cara de marcação do lado, daria para resguardar um pouco mais a zaga e o Miranda colocar, né, a experiência dele mais ali em prática no São Paulo, sem ter que ficar correndo atrás de atacantes rápidos, né? Então tudo isso nós vimos, foi perceptível e agora está escancarado aí que poderia ter sido feito um trabalho muito melhor com o Miranda. Rafinha aparentemente não tá satisfeito também. Rafinha pra mim foi uma surpresa, mas o Rafinha ele é um cara que nada ele tem muita experiência no futebol. O Rafinha ele tá ali junto com o Ceni, foi colocado, aparentemente ele não gosta de jogar de zagueiro, né? Ele prefere jogar de lateral, mas eu acho que aí é mais uma questão de bom senso. Rafinha acho que tá vendo toda essa loucura, toda essa maluquice e vendo que não tem bom senso nenhum, vê que ele tem jogadores que ele prefere claramente, que ele vai boicotar até o final quem ele entende que não seja necessário, ou quem bata de frente com ele, ou quem não concorde com ele. Então o Rafinha também é um dos que está insatisfeitos com esse trabalho do Rogério Ceni, com esse dia a dia horroroso, péssimo do Rogério Ceni. Na Royal Bustos, com certeza, né? Na Royal Bustos e Galopo, vou falar deles aqui
deles juntamente, né? Nahuel Bustos e Galopo, dois reforços que chegaram. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu acho o Galopo bom de bola, acho o Bustos também. O Bustos não deu pra ver nada ainda, mas eu acho que o Bustos ainda pode se fazer um bom jogador, um bom atacante. Com esse técnico não tem chance nenhuma. É claro, não tem bola no chão. A única jogada que ele tem é o Patrick, ou o Reinaldo, ou seja o Rafinha, ou talvez o Igor Vinícius cruzar uma bola. Antes era depois do Igor Vinícius um pouquinho Moreira de cruzar, alçar a bola na área. Então não tem como, quem sabe jogar com os pés, fazer nenhuma jogada, ter nenhuma vantagem nesse time de um técnico louco, um técnico que ficou maluco, que não sabe nada de futebol como técnico. Então, e o Galopo também, você não fala, Tidico, mas ele já jogou 20 jogos. Eu acho que é um ambiente muito desprivilegiado pro Galopo. Dificilmente ele entrou de titular, dificilmente ele ficou uma partida inteira. Então vocês imaginem o estado mental. Nós sabemos, ele falou de trabalho, que o time não tem psicológico e tal. Nós sabemos do trabalho mental que ele faz, que é zero. Então vocês imaginem o Galopo, o desespero que ele entra toda a partida. Tipo, tem que entrar e tem que fazer gol, tem que entrar e tem que resolver. Se não, você é banco do Nestor, você é banco do Igor Gomes, você é banco de qualquer um, você é banco do Alisson. Qualquer um vai ser titular, qualquer cara aparentemente pior vai ser titular. Então eu vejo um ambiente muito mais desfavorável para o Galopo do que favorável. Eu acredito que se o Galopo com um técnico coerente, com alguém, uma pessoa normal no comando técnico de São Paulo, o Galopo pode render sim. André Anderson, boicote absurdamente claro, né, que foi feito contra esse André Anderson, só por ele, aparentemente, nós não conhecemos, né, mas aparentemente o André Anderson é habilidoso. Aparentemente o André Anderson é um cara habilidoso que não tem chance nenhuma de jogar nesse time do Rogério Ceni. Luciano, nós vemos que o Luciano não esteve desconfortável, esteve desconfortável, né, em muitos momentos. Luciano que é um cara, né, que é um cara que tem um temperamento muito forte, um temperamento interessante, um cara que quer muito ganhar e tal. Nós vimos que ficou no banco várias vezes. Então o Luciano também. Patrick foi o pilar da briga aí, né, o pilar da discussão. Também começou muito no banco, teve que provar demais. Um dos jogadores mais importantes da temporada do São Paulo teve que provar demais para conseguir essa titularidade fake aí que ele tem. Ferrarese também, né? O Ferrarese também é um jogador que nós sabemos que se não fosse os vários desfalques na zaga, não teria chance nenhuma com o Rogério Ceni. E quando jogou, aparentemente é um dos melhores zagueiros que nós temos, né? Junto do Arboleda e talvez do Miranda. Então é muito complicado, é muito difícil. Fora outros nomes, né? Marquinhos, quando entrou bem o Marquinhos estava entrando antes de ser vendido, estava ficando no banco com o Rogério Ceni, entrou em 2 ou 3 partidas que entrou muito bem. Ele parou de colocar o Marquinhos. Nahuel Bustos, que fez um gol, ele não colocou nunca mais. Thales Costa, que entrou nesses últimos jogos, mas o Thales, ele estava jogando muito bem um tempo antes com o Rogério. Foi a mesma coisa com o Marquinhos. Teve 2 ou 3 jogos que ele entrou muito bem, ele tirou completamente, não colocou nunca mais o Thales. E o Wellington, que na minha opinião já era para ter sido titular do São Paulo há muito tempo, no lugar dessa âncora chamada Reinaldo, que para mim já teria ido embora do São Paulo há muito tempo, tendo o Wellington. Aí com o Wellington, aí você pensa em contratar alguém, né? Aí você tenta repor um lateral esquerdo ali, mas a baixo custo, né? Para que gastar fortuna com esse Reinaldo, esse cara que nós já vimos que é claro que ele vai, para mim ele bate pênalti bem só. É claro que ele joga basicamente todos os jogos do São Paulo desde 2013. É claro, teve umas saídas aí, né, pra Chapecoense, pra Ponte, mas esse cara ficou muito tempo no São Paulo. É claro que o cara joga todo o jogo no São Paulo. É claro que uma hora ele vai fazer um gol, uma hora ele vai dar assistência. O cara tá todo o jogo titular. Então é claro que uma hora ou outra ele vai render alguma coisa, mas muito pouco. Quanto custa ter o Reinaldo no time? Pra mim já teria ido embora pra ficar do Wellington aí. Então é por essas e outras, gente, que ele já deveria ter ido embora há muito tempo. Não é para ficar no São Paulo. Mas agora, gente, a boa notícia é que rachou de vez. Infelizmente, eu acho, tá, que nós não vamos classificar para Libertadores, infelizmente, porque seria muito bom ir por causa da receita, dos ativos, da visibilidade que dar você ir para um torneio desse. Melhora tudo, um time que tá cheio de dívidas, né, que não vai parar de contratar. Mas o bom indício é que agora rachou de vez. Aparentemente, as notícias que estão sendo
veiculadas é que a diretoria realmente não quer mais o Rogério Ceni e falar desse racha basicamente que geral no elenco é um indício disso, e o Casares falou que os grandes reforços, os grandes nomes que nós vamos ter para 2023 são alguns caras que já estão aqui: Bustos, Galopo, Ferrarese, Nicão. São esses caras que não tiveram chance nenhuma, que não conseguiram fazer, né, não conseguiram mostrar nada do trabalho com esse técnico louco, horroroso, que infelizmente fez parte do São Paulo nessa temporada e que agora felizmente está saindo. Então é isso aí, vamos torcer. Agora ele vai cair, agora ele vai cair. Só não sabemos quando, né? Se vai jogar esses dois últimos jogos contra o Inter e contra o Goiás, mas agora ele já está basicamente fora do São Paulo, ainda bem. Não, a diretoria, nesse caso, de trazer o Rogério, aquilo que eu já falei aqui antes, não estava 100% errado. Eu achei. Quando o Rogério veio, saiu o Crespo, veio o Rogério, eu também achava que era o nome mais indicado. Mas nós vimos que agora não é. Então é importante falar isso também, porque a gente. Eu sempre cheguei e massacro a diretoria, mas nesse ano especificamente, em relação a futebol, a diretoria tentou fazer algumas coisas. A diretoria tentou fazer. Trouxe um técnico que era o mais indicado pela identidade com a gente. Era o nome que a gente queria. Era o Rogério Ceni. E contratou jogadores que, pra mim, tem sim. Não são. Talvez não são do nível do Flamengo, do nível do Palmeiras, concordo. Mas pra mim daria pra fazer coisa muito melhor com esses jogadores que estão aí. Nada vai me tirar isso da cabeça. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.